Olá, Cecília. Não te estou a ouvir, mas bom ver-te. Ok, estás bom? Então, e tu? Também. Como é que vão essas filhas e essa vida? E vai bem, e os teus? Já se pode dizer tua também, não é? Tens uma. Já é um clã quase, não é? Já é o quê? Já é um clã quase. Ah, estás bom? Tudo bem, estás por Lisboa? Estou. E tu, estás aonde? E eu estou em Aveiro, não estou longe de Lisboa e vou chegar a Lisboa entretanto. Estás em Eh, Aveiro. estou em Aveiro num projeto muito giro, muito interessante, que nasce da Faculdade de Letras do Porto, do Hugo Branco e de toda uma ideologia filosófica da geração dele, que é a nossa, na Universidade de Letras do Porto. Mas o Hugo também é uma pessoa que realmente vem de um meio bastante privilegiado, porque ele é o filho da Rosa Alice Branco, que é professora de percepção na ESAD de Matosinhos, portanto, na Universidade na ESAD daqui de cima, do Norte, e é neto do Vasco Branco, e o Vasco Branco é um farmacêutico de Aveiro que durante o Estado Novo cria aqui uma espécie de movimento contracultural, criando este farmacêutico, mas muito sensível às artes em geral, e que vai criar aqui uma série de oficinas, seja de audiovisuais, seja de cerâmica, que vão dar aqui uma expressividade e uma identidade à cidade, que vai marcar um bocado este período de tempo que são os anos 50, são os anos 40, 50, 60, 70 e 80, em que realmente ele faz aqui uma obra colossal e que depois acaba também por envolver os filhos, portanto a Rosália Branco, depois também o Afonso e o João, que depois, embora não venham a desenvolver uma carreira propriamente na arte ou como artistas plásticos, vão sem dúvida estar à volta do meio, não é? E agora com o centenário do Vasco Branco que também é pioneiro do cinema em Espinho, inaugura-se aqui uma espécie de instituição, que é uma residência artística também em Aveiro, onde eu estou a fazer residência e onde estou a apresentar este projeto nesta edição, que é a quarta edição do Consolidarte, mas também do video screening que vem, portanto o Consolidarte está dividido em 6 departamentos de investigação que confluem a programação para um projeto que é basicamente uma ação, que é uma ação que basicamente está dentro daquilo que eu chamo reeducação cultural. E quando eu digo reeducação cultural, basicamente o que eu estou a apelar é aqui a uma espécie de movimento de memória genética, que existe em todos nós, porque temos isso, não é? Porque se olharmos para trás, nós somos uma grande árvore que convergiu num grande tronco que é o presente, que és tu agora, não é? Portanto, eu até costumo fazer uma brincadeira com as crianças que é quantas pessoas foram precisas para te fazer a ti, não é? E quantas pessoas foram precisas para fazer aqueles que te fizeram, portanto, e por aí vamos fora por a matemática, que é uma das tuas áreas, para chegarmos à conclusão que há 1000 anos atrás eram precisas mais de 1000 pessoas para que tu hoje existisses aqui agora, não é? E que de alguma forma, alguma memória foi transitando dessas pessoas até ao presente, não é? E que a nossa cultura é uma espécie de celebração disso, não é? Sem querer, o português, ao longo da história, a cultura portuguesa, que é das mais antigas da Europa, portanto, o nosso território como tu sabes perfeitamente, um dos territórios mais antigos da Europa em termos de fronteiras, e é um pioneiro na diáspora, mas acima de tudo é um pioneiro, na alegoria da continuação da diversidade genética. Portanto, nós hoje somos hoje todos uma espécie de caixa da memória, de uma cultura que se espalhou pelo espaço e que retornou e que voltou a ir e que procura e que continua à procura de si mesma, porque já não se sente em lado nenhum. Portanto, ela pertence ao globo, ela é uma cultura
ela é uma cultura global por natureza, já com uma herança disso bastante alargada comparado com as outras identidades, não é? E que cria uma percepção muito própria, pronto. E hoje tive a possibilidade de conversar com uma pessoa que tu me apresentaste e que eu gosto, com quem gosto muito de falar, que é o Neto Leonor. Mores, exato, Pronto, que tive a sorte também de poder registar um bocadinho a perspectiva dela sobre o teu trabalho. E agora queria-te agradecer imenso por poder estar aqui agora a conversar um bocado comigo e a dar-nos um bocado de notícias do que andas a fazer, como é que tu estás, vens da Bienal Chegaste a ir a Macau ou estiveste só presente na Bienal? Estamos todos neste período também de confinamento que é assim sempre um bocado questionador, não é? sim. Está tudo a mudar mesmo, eu não sei, está tudo mesmo a ficar completamente diferente, que veio de um sítio que ninguém estava à espera, não é? Eu, por acaso, tenho perguntado muito, tipo, como é que vai ser, o que é que vai ser isto agora do mundo da arte, o que é isto, o que é que são as galerias agora, o que é que, não é? Tu vais ver arte aonde? Não precisas de ir a lado nenhum, tu não vais a lado nenhum, tipo, é estranho, é muito estranho. Olha, mas como é que está o teu processo, a tua produção? Eu funciono muito aqui na minha cabeça sempre, depois quando vou fazer alguma coisa, tipo, já tenho isto tudo muito explorado, não é? Tipo, portanto eu nunca sei muito bem dizer em que sítio é que eu estou, tipo, não sei se tenho de explicar isto melhor, acho que não há uma explicação melhor. Continuo a desenhar, concretamente quando continuo a desenhar e continuo a fazer tudo o que fazia, mas estou muito virada para a performance, mais do que nunca. Mas pronto, mas o desenho vai-me acompanhar sempre, e a escultura, tipo, desenho, escultura, desenho, escultura, desenho, escultura. Mas claro que vou para a performance. O vídeo pode vir aí também como mais um documento, não é? Das performances, não é? É mais nesse sentido. Mas Pronto, e em Macau tu vais, pronto, a curadoria acaba por ser de várias pessoas, portanto a Leonor está inserida num grupo grande de seleções de artistas. O trabalho que tu acabas por desenvolver em Macau, que ela explicou, mas de uma forma mais estratosférica, mais no geral, e não tanto na particularidade, mas que ela aborda que tens trabalhado bastante com o teu próprio cabelo, não é? sim. Agora ando a guardar os brancos, porque já me caem cabelos brancos. São mais valiosos os brancos ou os morenos? São mais valiosos os brancos. Para já, ainda é raro eu encontrar na escova um cabelo branco que caiu. Não é? Tipo, porque para ter caído é porque já teve aqui a sua vida. Porque já teve aqui a sua vida, já está aqui há algum tempo. Portanto, ainda é raro encontrar um cabelo branco na escova. Mas, não sei, eu acho que eles são mais fortes. Os brancos são mais fortes. Muito mais fortes e indomáveis. Estes desta corzinha ainda vá que não vá. Os outros que andam aqui escondidos às vezes. E ando a guardá-los todos religiosamente, não sei muito bem ainda para fazer o quê. Para tecer o quê? O que é que eu vou tecer? Ok. Com a Portanto, minha há bastantes peças que são tiadas com cabelos, é isso? O quê? Há bastantes peças que são tiadas como Sim, um tiar em cabelos, é isso? sim. Não é um tiara, tricô, não é tricô, é crochê. Ai, crochê. Ok, e porquê crochê? Porque é mais fácil. O tricô também dá, mas não tem tanta graça. Não acho tão fluido. É importante que seja fluido fazer. Não é? Tem que ser fluido. E com o crochê é muito fácil. É muito fácil. É fio de cabelo a fio de cabelo, não é? Claro, claro. Fácil é relativo. Exato. E portanto, essa iconografia que tu trabalhas neste momento, à volta também do cabelo, vai entrar numa espécie de dança
e conjugar-se com outros materiais. Um dos que eu vou vendo também é grafite, que não sei se chega também, se chegas mesmo ao carvão ou à parte do É fogo. carvão mesmo, é carvão. É carvão e tenho uma série de desenhos a carvão que são retratos dos carvões que os desenharam. Tipo, eu fotografo o calhau de carvão, depois pego nele e com a fotografia faço um retrato do calhau. Portanto, o calhau já não existe tridimensionalmente, passou a existir bidimensionalmente em retrato, mas é ele próprio que está lá. Ele Claro. serviu-se a si próprio para se desenhar. Gosto muito deste loop das coisas. Isso é muito interessante também no mimetismo da tua existência, porque, e agora vou aqui dar aqui um brilho aqui à coisa para ficar mais claro um bocado quem é para mim a Cecília Costa. Tu vens das Caldas da Rainha, que é por si só uma terra de matriarcas, tive eu a possibilidade de presenciar, e, e não obstante, mãe de duas filhas, que já são duas mulheres, no fundo, e, É. e uma terra com uma referência ligada à mulher extraordinária. Uma referência ligada à mulher cheia de falos. Cheio de falos, mas Terra cheia de com falos. uma alegoria ao falo feminino. Aliás, porque debaixo do falo está sempre. Não, a questão não é essa. Por baixo, mas o por baixo aqui é por baixo da terra, porque aquilo está cheio são águas sulfurosas, é enxofre. Por detrás do falo está, eu não queria dizer por debaixo, mas por detrás do falo está sempre. Há o enxofre das águas sulfurosas lá das termas. O enxofre é o elemento masculino da alquimia. Temos o mercúrio e o enxofre. O elemento que representa o masculino para a alquimia é o enxofre. É o enxofre. Claro que as pessoas não fizeram falos racionalmente ou intelectualmente por haver enxofre ali e por associarem a isso, mas eu acho que está tudo ligado. Aquele cheiro de enxofre, aquilo, pronto, deu para ali. Claro. Não, mas o que eu queria dizer é, com esta herança, portanto, perante um cenário do século XXI, não é? Em que ainda vivemos uma discrepância de género, não é? Com uma história que antecede um presente em que nós, pronto, e o consolidar está muito ligado a esta questão das colónias, da colonização e o que é, o que não é, e o que é um pós-colonialismo e o que é a globalização, pronto, e sem querer acaba por ser a grande questão do consolidar-te, mas há aqui uma vertente do consolidar-te para entrar em equilíbrio de género, porque há realmente um desequilíbrio, principalmente da presença de artistas femininas, mulheres no consolidar-te como artistas. E de repente, notando-se que dentro do Consolidar-te existe um grupo de mulheres, que neste caso relacionadas com Timor, que representam um pilar estrutural da cultura visual timorense, que é o caso da Gabriela Carrascalão e da Maria Madeira e da Adelina Viegas. Portanto, isto são três exemplos de mulheres que representam a estética durante o período em que a inovação visual, ou o pensamento visual timorense decai bastante, que é a época da Indonésia, e que esse decair de pensamento vai se manifestar noutros países através destas artistas que fogem basicamente de Timor durante este período, e que no fundo vão representar portanto, a parte que se suspensa, a parte que une o presente ao passado da cultura timorense. E isto acaba por ser muito importante para o Consolidar-te a certo momento. E de repente o que eu começo a ver dentro deste departamento, que é o Woman Art Power, dentro do Consolidar-te, é que para mim, como homem, eu não tenho educação cultural que me aponte para o que é que se passa
dentro do género da mulher. Portanto, eu, como não nasço mulher, vivo condicionado dentro de um universo masculino, de alguma forma, embora eu sinta o meu universo feminino dentro do meu universo masculino, não é? Mas, quer dizer, da forma como sou educado, da forma como sou orientado pelos pais, ou pelos avós, ou pelos machos, vamos dizer, da família, ou de arredores, porque é o tipo de confluência que vou atrair um bocado à minha volta. São grupos de homens pensantes, ou desportistas, ou relacionados à minha atividade, não é? E sem querer há uma segregação educacional tendencial das mulheres, com uma relação muito profunda ligada à mãe e ligada ao ediponiano que anda sempre dentro do homem, mas que de alguma forma ignora ou não tem noção das consequências que essa posição e essa masculinidade possa ter trazido ao longo da história às mulheres, e que o possa trazer a um presente ainda de tentativa de equilíbrio e emancipação, de um género que lhe é igual, não é? Portanto, e eu de repente apercebo-me destas questões genéticas, da memória genética, portanto, e é nesse sentido que o Consolidar trabalha, não é? Neste lado do que é que está dentro de nós, que se manifesta no presente, e nesta viagem que é a mulher, eu realmente encontro aqui um período negríssimo, não é? Que antecede as Inquisições, mas que se manifesta profundamente durante a Primeira e a Segunda Inquisição, principalmente no Ocidente, e que de alguma forma hum, ah, há espaços em que realmente ganha muita força e há espaços onde não ganha tanta força. E eu acho que as Caldas da Rainha é um desses espaços tradicionais em que a mulher continua a ter uma perfeita consciência da sua força e da sua integridade enquanto pessoa, e nada subjugada ao elemento masculino, até pelo contrário. Aliás, até encontrei uma proximidade bastante interessante com Timor, porque em Timor há um ditado popular que diz: as mulheres são todas deusas e os homens são cães. E eles, quando dizem isto, têm um propósito muito interessante, porque é enemista, portanto, isto é uma expressão enemista. E o que isto quer dizer é que o homem tende a ser, se for bem educado, é disciplinado, portanto, é capaz de cumprir as regras, é realmente um elemento de defesa da comunidade, portanto, ele vai ser o primeiro a ladrar e vai ser o primeiro a morder, caso seja necessário. Mas as mulheres são umas deusas, portanto, são quem comanda basicamente esta comunidade, que é uma comunidade poligâmica. E quando nós dizemos uma comunidade poligâmica, ou seja, o homem é poligâmico, a mulher também, mas aceita-se que o homem seja poligâmico, porque a mulher tem a liberdade para ser também poligâmica, portanto essas liberdades são mútuas. Embora a mulher tenda a uma comunidade de mulheres que são as mulheres deste homem, não é? Portanto, tenda aqui a um sistema que no fundo aproxima-se do muçulmano, mas que não é regido por um profeta ou por uma ideia masculina, tá, em que basicamente há uma mulher que é mais maternal, que vai adotar as outras mulheres deste homem, e este homem, coitado, vai se transformar num escravo completo destas mulheres todas, porque vai ter de trabalhar para toda a gente, porque vai ter de nutrir toda a gente e vai ter que providenciar toda a gente de recursos, porque ele é o homem e, portanto, é diminuído se não o fizer, não é? Portanto, se não for capaz de lutar e de caçar e de pescar e de cultivar e de nutrir aquela gente toda. Portanto, a cultura tiporense traz um lado primordial muito interessante, não é? E eu gostava muito de ouvir o teu lado, portanto, como é que tu te relacionas com essa tua identidade feminina e essa manifestação feminina, tendo em conta a abrasividade que ainda existe em torno da mulher no presente, não é? Epá, eu se calhar não sou. Bem, deve haver muito mais pessoas como eu, mas eu sou a mãe, sou o pai, eu sou. E pronto, e é recorrente, portanto, hum, essa coisa que é engraçada de ter muitas mulheres e depois ter uma data de bocas para alimentar, não é? Hum, Aí não vêm posso. elas, aí vêm elas, as bocas. Ah, eu é que faço isso tudo.
Eu sou a mulher que adotou as mulheres, mas não é as mulheres de nenhum homem, são as minhas, portanto, sou tudo eu. É um bocadinho difícil para mim fazer um paralelismo com isso. Ou então não é difícil, é muito fácil, porque eu sou isso tudo. Mas isso de alguma forma transpira no teu trabalho, não é? Eu acho que transpira no meu trabalho e às vezes poder-se-ia dizer que eu sou isto tudo pelas circunstâncias. Não sei se não é tudo junto, tipo, acho que eu sou isto tudo, ponto, primeiro. E depois cada um tem aquilo que lhe diz respeito. Claro. Acho que é isso. Mas o que eu queria dizer com isto era, fala-me um bocadinho mais sobre a tua relação pessoal. Portanto, há uma paixão tua inicial, salvo erro, pela matemática. Portanto, tu começas por te formar em matemáticas aplicadas, acho eu, não é? Sim, sim, sim. E sim, portanto, são os meus muitos lados. Eu sou muitas, não é? Além de homem, de mulher e de mãe, filha e essas coisas todas, não é? Tenho esta incapacidade de me decidir por um caminho único, tipo, tenho sempre que inventar e tenho a certeza que se não, imaginando que, é difícil imaginar, mas imaginando que cortava um dos caminhos, que vedava um dos caminhos, tipo, eu acho que ia inventar outro, e igualmente diferente ou distante, portanto, sim, eu tenho esta coisa de vir da matemática, mas acho que sempre quis assumir ser artista. Isso acontece a determinada altura em que eu, sim, afinal, se eu não deixo de fazer isto, se eu sei que nunca vou deixar de fazer isto para o resto da vida, se o meu tipo de curiosidade me leva a fazer determinadas coisas e de determinada forma, então se calhar isto tem um nome. O nome mais aproximado que eu achei até à altura era artista, porque é aquilo que abrange tudo e mais alguma coisa, não é? Ou seja, então eu achei que era isso, mais artista, porque o artista também abrange o matemático. No outro dia eu vi uma coisa engraçada, porque como é que se chama em um doutoramento em matemáticas, os pós-estudos em matemáticas, Geometria tem a palavra matemática, possivelmente. Geometria matemática. não, é mesmo o nome, estou a falar mesmo do nome, de uma coisa oficial, tem arte no nome, pronto, há um pormenor, não me lembro exatamente de qual é que é o nome, falaram-me nisto há pouco tempo, eu não tinha essa noção. Pois é. Não, há esse campo, não é? Que é a geometria matemática, que é um campo de teorização muito interessante, não é? Que eu descobri Sim. no início do meu curso de artes, por também ter um fascínio pela matemática, fascínio esse que me levou mais à arquitetura do que propriamente às matemáticas, não é? Mas existe uma relação óbvia. É? Há aqui uma, há aqui uma coisa importante, que é toda a gente fala quando se fala em matemática, obviamente a ideia vai logo para a geometria, porque tu pensas em arte, quando falas em matemática, em arte, vai para a geometria, porque Eu sou um a leitor arte do é Bento Jesus visual, Carraça, não não é? é? Como é que tu tornas visual a matemática? A geometria. Sim, não, Agora, eu sou um imagina leitor que do para Bento mim o que eu Jesus acho interessante Carraça. na matemática não se vê como necessidade geométrica. Diz? Não ouvi, desculpa, agora Eu não sou um ouvi. leitor do Bento Jesus Carraça, eu sou um leitor do Bento Jesus Carraça e desse lado que é a matemática visual, ou a lógica da matemática, não é? E de como ela se transpõe para o universo visual, não é? Portanto, onde ela faz por Sim, natureza física e por aí fora, não é? Portanto, mas sim, diz-me. há um lado analítico, antes de chegar à geometria, antes de a tornar visual, antes da pergunta queres que eu te faça um desenho, não é? Que é exatamente isso. Antes dessa pergunta, há todo um lado analítico que é extremamente interessante e eu gosto muito mais de me posicionar aí. E há muitas coisas que eu faço que vêm muito desse lado não resolvido da matemática, para mim, que é analítico, e não da geometria.
Isto é importantíssimo. Há muito de matemática em desenhos meus, porque vem de um lado, se lhe podemos chamar poético, se é tão analítico e tão na esfera das ideias, não é? É abstrato muito mais do que de que uma coisa nem que seja manifestada visualmente já. Ou seja, quando eu questiono o que é que são as dimensões, nós fisicamente, não é? Temos um corpo, não é? Temos um corpo físico, tem peso, tem medida e é tridimensional. Ok, mas dimensões matemáticas são infinitas. Ok, porque a terceira, não é? E porque é que temos acesso à segunda, de certa forma, ao plano, não é? E a quarta já é alguma coisa também que está acima da terceira, nós já não conseguimos perceber o que é uma quarta dimensão espacial. Portanto, isso é esse lado mais filosófico que me ultrapassa, quase que eu acho metafísico, e de certa forma na abstração, não é? Portanto, física até à terceira dimensão, há infinitas. Cadê? Não vejo, não é? E é esse o não vejo, o não é geométrico, o não consigo desenhar, mas que existe e é definido analiticamente, que me interessa mais. Porque acho que tem mesmo a ver com esferas de ideias e de pensamentos que existem em muitas culturas e até religiosas, que têm tudo a ver com isto. É incrível. Tipo, é o mesmo que eu ver num círculo, na corda, no Ouroboros, né, que morde a cauda, é o mesmo que eu ver nisso o pi. O pi está aí, o pi só existe em curvas, não é? Portanto, aquele número irracional que é o pi, é precisamente isso, é uma espécie de um motor. E isso é muito engraçado, tipo, a mim interessa-me quase mais o antes de chegar à geometria, o antes de chegar ao que se vê. O pi é um gerador, é uma espécie de motor de geração de formas, não é? Ou de Sim. fórmulas. Isso é muito interessante, o que acabaste de dizer. Muito interessante. Assim, tu quando entras na geometria, colocas uma questão, que é, o círculo é redondo, tudo o que é uma forma tem medidas, eu posso medir os lados de um quadrado, logo o perímetro do quadrado é não sei quanto. Se um lado de um quadrado for 2, o perímetro vai ser 2 vezes 4, 8. Ok, está feito, resolvido, não é? Ok, vamos medir um círculo à volta, não é? O círculo à volta é 2π vezes o raio. Tudo bem, o raio é x, muito bem, mas o π é 3,14 e a seguir a vírgula não acaba. Eu quando digo que é um motor, tem a ver com esta ideia de, espera lá, então, mas o círculo também é uma figura geométrica, é uma forma geométrica, então tem que ter uma medida definida. Lamento, mas não tem. Não é? Não tem. É uma espiral por si própria, não é? E ela é uma espiral que se tange Daí, na daí, bidimensionalidade, mas no fundo é uma espiral, não é? Tipo, é uma... daí eu achar muito interessante o Ouroboros, né? A cobra que morde a cauda, e a ideia de que o fim é sempre um princípio de alguma coisa. Isso é engraçado, porque isso é uma iconografia, isso é sempre uma iconografia que as mulheres usam muito, não é? Tipo, eu vejo muitas mulheres com anéis, com cobras, com adereços com cobras, não é? E que cria uma vertigem aos homens, não é? Cria uma vertigem brutal, não é? Ao homem inconsciente, não é? Ao homem que não tem consciência desse lado metafísico desse símbolo, não é? E da relação que esse lado metafísico desse símbolo possa ter com a mulher, não é? Portanto, essa vertigem vem da ignorância, sem dúvida, mas eu acho demais esse amuleto que até cria um certo afastamento ao homem, não é? Através só da utilização. Não sei se tens consciência disso. Não tenho consciência disso, até achava que se calhar Como as mulheres têm medo das aranhas, os homens têm um bocado de eu receio. adoro aranhas. Eu gosto de aranhas. Mas não, eu acho que não sei, acho que eu não sei se tenho algum fascínio pela cobra, mas isso também deve vir tudo muito, é muito ancestral, não é? Tem muito a ver com que a cobra tem ali um papel tem um papel terrível. A mulher e a cobra juntas, então só falta a maçã. Não é? Acho que vem daí. Sim, sim, quer Daí dizer, lá está as questões da memória coletiva, estás a dizer, e dos traumas da memória coletiva, não é? Traumas esses que muitas vezes estão inseridos dentro geneticamente, não é? E há casos muito evidentes disso, não é?
quer dizer, eu acho que a própria sociedade neste momento é um reflexo desses traumas, não é? Tipo, esta questão do feminismo todo, estas questões misogénicas, tudo isto que anda aqui à volta destes movimentos, não é? Que a certa altura nem percebemos muito bem se estão a unir, se estão a separar, não é? E que são políticas muitas vezes também de conquista territorial, não é? São formas de desestabilizar as comunidades e as famílias e as pessoas de forma a separá-las e a segregá-las. Estamos perante um fenómeno dessa ordem, mesmo que inconsciente, não é? Com o Covid, quer dizer, obriga-te a um confinamento. Isto é partir a sociedade em caixas, não é? É partir as pessoas todas em blocos, em cubos, não é? Uhum. E ver até que ponto é que esse cubo está controlado ou está programado, não é? Para funcionar segundo um programa geral. Portanto, nós estamos, eu acho que nós estamos num momento de reflexo exatamente sobre isso, sobre que fissuras houve nesta sociedade que produzem hoje as discrepâncias ou as dessintonias que existem entre, por exemplo, o género, não é? E isso é outra das questões que eu tenho muito curiosas acerca de ti, como é que tu vês estas relações mais animais entre o género, portanto, entre o homem e a mulher, estás a ver? De que forma esse homem funciona como integridade ou funciona como uma à parte, ou como uma natureza à parte, ou como uma natureza parte de ti, não é? Epá, essa pergunta é assim muito cheia de Porque isto é perguntas. engraçado, porque todas as mulheres vêm das mulheres, mas os homens também vêm das mulheres, portanto não há mulheres que venham de homens. Não há mulheres que venham de homens, no entanto, foi da costela do homem. Há sempre esta. Sim, claro, estás a ver, É, mas também é um gap genético no homem, estás a ver, eu sou pai de 3 filhos, como sabes, e a minha mulher ficou insultadíssima comigo quando o nascimento da minha filha, eu tive presente, claro, em todo momento e tudo mais, mas quando chegou àquela fase do primeiro mês em que eu sei que é uma coisa muito maternal e muito feminina, deixei as mulheres invadirem o apartamento e ligeiramente lá saí e desapareci durante 3 meses. Durante 3 meses. O gajo desapareceu. Eu não tenho função durante estes 3 meses, portanto posso-me dedicar ao meu trabalho. E ao terceiro, quer dizer, já vi 3 vezes o mesmo episódio, já sei mais ou menos a mecânica da coisa. Para ela foi um insulto, não é? E eu questiono-me um bocado acerca disso. Tu, como artista plástica, não é? Tipo, como é que tu vês, esta identidade masculina que anda aqui à vossa volta a distorcer-vos o universo? Pá, é o que eu digo, isso é uma questão muito complicada. Como é que eu vejo? Como é que eu vejo? Por acaso acho que está. Como é que eu vejo? Está sem dúvida nenhuma a mudar, mas eu acho que está no geral, tipo, essa dança e essa relação entre. Até por tudo o resto que se passa à volta, não é? Pela questão do género estar nas franjas de começar a diluir, não é? Tipo, já há franjas onde isso está diluído e, e, e isso depois repercute mesmo em quem não sente essa diluição, não é? Portanto, e por mais que nós achemos natural essa diluição, não é? É um natural não vivido, ou seja, existem já a questão do transgénero, não é? Cada vez mais isso. Eu não sei se isso não são questões que sempre existiram, não é? E que agora, tipo, às vezes também. Ganham uma abrangência mais geral, não é? Que agora ganham uma abrangência mais global, não é? Sim, e nós sabemos de tudo, não é? E nós sabemos de tudo, e falamos de tudo abertamente, e gostamos de dar o ar que não temos tabus, e pronto, são ondas, não é? Que se criam também. E acho que isso também nos faz olhar para o outro de uma maneira diferente. Eu sei que tenho uma maneira muito conservadora quando me refiro ao género. Conservadora não é conservadora no sentido de não conceber espaço ou lugar para
para outras coisas, não é nada disso. Conservadora Preservadora, não é? Para mim, tipo, tem a ver comigo, não é? Tipo, sou eu de facto penso para mim, não consigo imaginar-me de outra forma, mas sinto que estou também a mudar a forma como eu o vejo, não muito radical, é uma nuance, mas sim, vejo as coisas de uma maneira um bocadinho diferente, mais se calhar igual, não é? É engraçado, eu acho que há coisas em que o masculino se está a tornar mais parecido com o feminino e há outras em que se está a separar muito. Portanto, há uma espécie de definição. No meio de toda esta diluição há também uma espécie de separação. O que torna isto tudo confuso, esta conversa, não é? Tipo, parece tudo contraditório, mas acho que sim, acho que estamos mesmo a viver momentos muito contraditórios, tipo, eu dou por mim montes de vezes a dizer, eu acho que sim, mas não concordo, ou eu concordo, mas acho que, quer dizer, é um bocadinho, estás-me a lembrar o Marcelo, não é? Tipo, eu não sou contra o aborto, mas pode-se fazer, tipo, há essas... Como é que estás a lidar com esta circunstância social deste momento? E que visão é que tu tens um bocado da questão política deste momento? O que é que tu confinado... Ainda nada. Isto são tudo opiniões que vêm da espuma. Nós estamos no meio da espuma, do lodo. Só espuma. E espuma criada pela comunicação social, espuma criada por nós próprios, espuma. Está cheio de espuma. Nós não vemos nada. E acho que quanto é preciso que se fale nas coisas, claro que sim, mas acho que a mim vai-me organizar a vida de uma determinada forma, pôs-me a fazer as coisas de uma maneira que eu nunca tinha feito e que senti-me mais organizada. É engraçado isso. Fui obrigada, não é? Deixei de ter os inputs externos a organizarem a minha vida, fui obrigada a organizar. E eu também nunca tive um emprego, não é? De me manter com os timings organizados e com um horário, um cotidiano muito rígido. Mas mesmo assim senti que isto ainda me obrigou a ser mais exigente sozinha com isso. Com isso, uma empresa familiar, não é? Que é uma empresa familiar. Tu, no fundo, és uma artista plástica em nome individual, és o estúdio, Cecília Costa, e representas esse trabalho todo, esse arquivo todo de trabalho que tens construído ao longo destes anos e que é significativo em termos de... que é muito importante em termos culturais para todos nós, não é? Portanto... acredito que isto realmente te apanhe como uma espécie de estrutura de ruptura que te obriga a repensar e a reequacionar tudo um bocado de que forma é que podes vir a trabalhar. O que é que tens pensado em termos de projetos novos? Há coisas novas que vão... Pode ser muito fazer performance. Agora numa altura em que não há tanto espetáculo, não há tanta... Pode ser muito fazer performance, é o que mais me apetece fazer. E apetece-me usar a performance exatamente da maneira como vou ter que ser obrigada a usá-la, o que é bom, que não me vai chatear muito, que é... O quê? Percebi, vai chatear muito. Não vai chatear muito. Ai, não te vai chatear muito. Eu pensei que ia chatear muito os outros. Não. Vai chatear muito. É mesmo fazer para poucas pessoas, com poucas pessoas, coisas que já estão pensadas há muito tempo e que depois hão de ter um documento em vídeo, por exemplo, não é? Um documento fotográfico também, mas... E apetece-me introduzir, apetece, não é o apetece, eu gostava de não ter que introduzir isso, mas ter que introduzir o assunto, não é? Ter que introduzir estas questões todas agora, estas prisões, estas coisas que estão a acontecer. E eu ando aqui assim a tentar avaliar se estas coisas de quando
quando as pessoas passam por grandes crises, às vezes são muito criativas e não sei o quê, babá, babá, babá. A verdade é que os mecanismos que as pessoas arranjam para sobreviver, e quando eu digo sobreviver, estou a falar de pão para a boca, mas estou a falar de outro tipo de alimento, não é? Sobreviver, não ficar maluco. Exato. Os mecanismos que uma pessoa arranja para não ficar maluco, um deles é o ter consciência disso, não é? O ter consciência de que isso é uma hipótese. Eu sempre pensei, se eu ponho esta hipótese é porque eu não corro risco. Esse é logo um dos mecanismos que eu arranjo para não ficar maluco. Pronto. Nós vamos arranjando vários e alguns são materiais. Alguns são materiais. Depois podem-lhe chamar uma obra de arte, não é? As minhas peças de cabelo, inicialmente, foram mecanismos para eu não ficar passada com uma situação. E aquilo era um processo de catarse que depois se transformou num objeto. Se a arte tem que ser sempre isso, a arte não tem que nada, a arte não deve nada a ninguém, não tem que ser isto nem aquilo, nem tem formato, é a coisa mais esquiva que existe, felizmente. E quando ela sentir que está a ser amarrada e posta num lugar qualquer, ela provavelmente vai fugir daí, como sempre fez. Portanto, não tem. Se ela tem que ser política, se eu agora, por causa de todas as coisas que estão a acontecer, vou ter um... também acho que não. Pelo menos obrigar-me a isso, não. Agora, daí eu dizer, apetece-me pôr, apetece-me... Mas depois também pensa, apetecer não apetecia que nada disto tivesse a acontecer, não é? Isso é o que toda a gente queria, que isto não tivesse a acontecer. Mas neste caso específico acho que é incontornável a pessoa não pôr isto no que está a fazer, porque vai sempre acabar por pôr, não é? Se isso depois tem, vai ter outras conotações, a pessoa cria uma obra que tem muito a ver com uma data, com uma posição relativamente a isto tudo, e é uma posição qualquer política, é sempre política, não é? Política na sua raiz, não é? Tipo, não é política partidária. Sim, sim, a poliética, como eu costumo dizer. Exatamente. Das múltiplas perspectivas dessa ética. Toda a gente tem uma ideia de como é que as coisas poderiam caminhar, não é? E como é que não queria que elas caminhassem. Isso é política, não é? E como é que, pois, e como é que seria, como é que acha que seria melhor para mais, não só para... Fico a aguardar o teu próximo trabalho, espero estar contigo também em breve, em pessoa e não... Estou aqui a ver se consigo... Pronto. Eu tenho agradecido muito o tempo que deste aqui a mim e ao Consolidar-te e as tuas perspectivas. Sim, eu não, no início, quando disseste ontem, eu tinha este bocadinho, não estava a perceber o que é que era a conversa, se era alguma É ideia. um cosmos de ideias, não é? É um céu de ideias, é um universo de ideias que se intercruzam e que reforçam, sem dúvida, um programa de reeducação cultural que no fundo é um resgate individual e identitário para cada pessoa, portanto, para si mesmos, não é? É uma espécie de marco no tempo, num discurso livre e não num discurso condicionado a questões se gostas de futebol, ou se bebes bebidas com gás, ou coisas desse género, estás a ver? Mas mais o universo da navegação mental de cada um, que no fundo é isso que nós representamos em termos culturais, quer dizer, nós representamos para o mundo, e eu acho que ganhei um bocado esta perspectiva de Paris, quando sou forçado nesta posição imigrante portuguesa em Paris e começo a escavar um bocado quem é este imigrante e que no fundo existe ali uma espécie de incógnita à volta deste sujeito que é genial há 500 anos atrás e nos liberta a todos pelo hiperespaço, não é? E que no fundo depois vem aqui subjugar-se porque está dentro de um regime político religioso e vem para aqui fazer prédios e trabalhar na construção civil e ainda hoje é o
ícone da conserge, daquela que trata do prédio e tal. Pá, eu entrei eu entrei em Paris por acaso, completamente ao acaso, nada, não era nada, não passava pelas minhas ambições artísticas de ir para Paris, tá a ver? E chego a Paris e é só calhaus históricos, né? Ainda por cima estava em 2019, portanto eu estava há 100 anos dos calhaus todos que andaram para ali aos trambolhões 100 anos antes, opa, e de repente começo a descobrir que afinal o português em Paris não tem espaço e não tem expressão, porque nunca se apresentou, quer dizer, apresentou-se como a Vieira da Silva, que foi entendida dentro de uma elite muito curta, muito pequena, dos dimensionistas, portanto, e que aí sim foi-lhe dado o verdadeiro valor e ela está lá, é marca também das ruas da cidade, portanto tem uma rua com o seu nome e tem peças no Centro Pompidou, embora seja sempre uma referência muito, muito precária, tendo em conta que é uma mulher muito forte e com uma obra muito interessante em termos metafísicos, portanto, e num período de tempo muito, muito certo, muito sincronizado, não é? Mas claro, nós conhecemos a história de Portugal cultural, sabemos que há vários artistas que estiveram nessa circunstância e muitos deles, miseravelmente nessa circunstância, e não é preciso andar muito para trás, basta chegar ao Ângelo de Sousa para ver fenómenos desses, não é? E ele morreu relativamente recentemente, portanto, quer dizer, a difusão do nosso pensamento, e eu acho que possivelmente, tanto quanto os alemães, os franceses ou os ingleses, nós somos uma cultura de pensamento, de poetas, não é? de filósofos por natureza, não é? Com grandes pensadores, sempre, não é? E continuamos a ter Leonardo, o Eduardo Lourenço, ou o José Gil, ou o Bragança de Miranda, ou todas essas pessoas que estão... Tenho que mandar uma mensagem à minha filha, senão ela já me ligou para o telemóvel. Não, e eu vou-te deixar, eu deixo-te com isto, porque eu também falo bastante. E nós já nos encontramos. Obrigado por este bocadinho. Sim. Está bem. Então vá. Tchau. Beijinho. Obrigado.